Êxodo, capítulo 12, versículos 29 a 36. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós agradecemos pela tua santa palavra. Neste momento a tua palavra foi lida, a tua palavra que é inspirada pelo Senhor, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A tua palavra que habilita o homem para que ele seja perfeito e santo no teu caminho. Agradecemos por esta tua palavra e pedimos neste momento que o Senhor venha falar conosco. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração por meio do teu Santo Espírito, para que venhamos entender a tua palavra e que, ao entendermos a tua palavra, esta palavra seja aplicada ao nosso coração e que assim nós vivamos a tua palavra, pratiquemos a tua palavra e assim façamos a tua vontade, vivamos para o Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Era o ponto mais alto da noite. Todo o povo egípcio estava em suas casas dormindo. Afinal, eles tinham passado por dias mais escuros de sua vida. Foram 3 dias seguidos, sem ver luz algum. Eles não conseguiam enxergar a mão que estava em sua frente. Depois desses 3 dias mais escuros da sua vida, finalmente amanheceu um novo dia. Eles finalmente puderam dormir em paz. Disseram: vamos dormir. Estavam tranquilos em dormir. Mas foi justamente nessa noite, à meia-noite, que eles receberam uma visita inesperada. Uma visita mortal. O anjo da morte estava passando por suas casas. Este anjo estava encarregado de uma missão recebida do próprio Deus. Estava óbvio, porque toda vez que ele passava, ele parava em frente a cada casa, observando os umbrais da porta. E toda casa que não tinha a mancha do sangue do cordeiro, lá havia uma morte. A morte do primogênito. E assim, todos os primogênitos do Egito, do mais alto ao mais baixo, foram mortos. E essa foi a 10ª praga, vinda das mãos de Deus. A morte dos primogênitos. As 10 pragas foram o sinal, o prodígio operado por Deus, por meio do qual Deus manifestou o seu poder
e a sua soberania sobre toda a terra, exercendo seu juízo sobre o povo egípcio, principalmente sobre as divindades egípcias. Os irmãos devem ter ouvido que cada praga era um golpe do Senhor contra alguma divindade egípcia específica. E assim, Deus, com a sua mão, punindo o povo do Egito, atacando as divindades egípcias, ele estava preparando para libertar o povo de Israel. Ele estava mostrando também que era ele quem tinha o domínio completo sobre toda a criação e sobre toda a vida, e não esses deuses falsos do Egito. Apenas o Senhor era o verdadeiro Deus. E hoje nós estamos diante da 10ª praga, a morte dos primogênitos. E por meio da passagem de hoje, quero ver com vocês como o Senhor libertou o povo de Israel do meio do Egito, como o Senhor usou essa praga para libertar o povo e para aplicar golpe fatal sobre o Egito. E ao vermos, encontraremos algumas lições pelos quais nós podemos viver, pelos quais nós devemos viver. Em primeiro lugar, nós podemos ver que o Senhor libertou o povo de Israel através do seu juízo, através da morte dos primogênitos. É o que relata os versículos 29 e 30. Assim diz esses versículos: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi a praga que possibilitou a libertação do povo de Israel do Egito. E foi mediante essa praga, esse prodígio, esse golpe, que Faraó finalmente cedeu. O Faraó, que estava de coração endurecido e não queria de jeito nenhum deixar o povo ir embora, que voltou atrás várias vezes em sua palavra, ele não pôde suportar este último golpe. Esta praga foi um golpe fatal de Deus para a última e a mais presente divindade da terra do Egito, o próprio Faraó. Lembrando, novamente, que cada praga era um golpe para alguma divindade egípcia. Mas você pode perguntar, como o Faraó é um Deus, né? O Faraó era considerado um Deus, uma divindade? A verdade é que os povos do Antigo Oriente Próximo, eles tinham os reis como os representantes dos deuses. Eles eram tidos como uma espécie de semideus. Então, para o pessoal, né, os povos do Antigo Oriente Próximo, os reis eram os representantes dos deuses na terra. Mas para os egípcios, o faraó não era simplesmente um representante da divindade, como um semideus, mas ele era o próprio Deus encarnado na terra. E o motivo pelo qual, um dos motivos pelo qual ele pôde se estabelecer como Deus na terra, diferente dos reis do Mediterrâneo, do Antigo Oriente Próximo, era por causa do rio Nilo. Os rios, como vocês sabem, nessa época, exerciam funções essenciais nesses povos, porque eles dependiam da agricultura para viver. Então, diferente de hoje, que tem grande desenvolvimento tecnológico nessa área, e que a agricultura é possível mesmo longe dos rios, só precisa tratar o solo, naquela época, apesar das técnicas de irrigações, apesar das chuvas, a proximidade com o rio era um dos fatores mais importantes
para o desenvolvimento da agricultura. E é por causa disso que o Nilo é tido como uma grande dádiva dos deuses para a terra do Egito. Foi o rio Nilo que permitiu que o Egito se desenvolvesse tanto. Mas não era apenas o Egito que tinha o rio Nilo, né? Tanto as regiões do Mediterrâneo, do Antigo Oriente Próximo, tinham os seus rios famosos, o rio Tigre, o rio Eufrates, que eram também rios muito importantes. E estes rios também abençoavam muito aquele povo em relação à fertilidade da agricultura. Mas esses rios do Mediterrâneo, dessa região, não eram nada estáveis. Eles passavam, portanto, pelos grandes períodos de cheias, quanto pelos períodos de grandes estiagens. Só que isso de forma imprevisível. Então, assim, os povos dessa região criam que eles dependiam dos deuses, da boa vontade dos deuses, para que eles pudessem desfrutar do bom uso do rio. Então, quando tinha estiagem, eles entendiam que Deus estava bravo. E quando tinha cheia, eles entendiam que Deus estava feliz, estava abençoando eles. Então, esse era o motivo pelo qual, naquela época, tanto os deuses da fertilidade eram tão adorados. Porque a vida deles dependia desse desenvolvimento da agricultura. E os reis, apesar de serem tidos como os semideuses, como os representantes da divindade, eles não podiam fazer nada em relação às cheias e em relação às estiagens, porque os rios daquela região eram instáveis. Mas, diferentemente desses rios, o rio Nilo era um rio estável. Diferente dessa região, que tinham padrões sazonais instáveis, o rio Nilo tinha um padrão estável. Então, era possível prever épocas de cheias e possível prever épocas de estiagem. E por causa disso, por causa dessa probabilidade de ver quando isso ia acontecer, o faraó fazia essas previsões exatas dos rios. E é por causa disso, o faraó era tido como uma pessoa que dava abundância nos rios. O faraó era tido como uma pessoa que castigava o povo secando os rios. E é por isso que faraó conseguiu se estabelecer no Egito como um Deus, diferente de outros povos. Então, faraó, sim, ele era tido como um Deus naquela época. E como ele era Deus, o povo do Egito não eram meros súditos do rei, mas eram escravos pessoais do faraó. Os únicos que escapavam dessa exceção eram os sacerdotes. E a 10ª praga foi justamente este golpe fatal a esse Deus na terra chamado faraó. O seu filho primogênito foi morto. A sua linhagem divina, aquele que iria assumir o trono após ele, foi morto. Mas não foi apenas a sua linhagem divina que foi atacada, pois o primogênito de Faraó não foi o único que morreu. Todos os outros primogênitos da terra do Egito morreu. Todos morreram. Até mesmo os primogênitos dos prisioneiros morreram. Até no lugar mais baixo e mais escuro. Do lugar mais baixo até o lugar alto, glorioso do trono de Faraó, todos os primogênitos morreram. Ou seja, o Faraó, o Deus encarnado, o Senhor de todos os homens da terra do Egito, não pôde evitar a morte dos seus servos, e muito menos do seu próprio filho. Como alguém que tem domínio sobre toda a vida do Egito, como um Deus que é dono pessoal de cada pessoa do Egito, não pôde fazer nada. Não pôde ter domínio sobre a vida do seu filho, nem do seu povo. Como é que alguém assim pode ser considerado um Deus? Então a morte dos primogênitos foi um golpe fatal de Deus contra Faraó,
contra a divindade de Faraó. Isso mostrou que Faraó não era Deus, coisa alguma. E este golpe foi tão fatal, foi tão terrível, que todos os egípcios levantaram de noite e começaram a clamar, a chorar em voz alta, pois não havia casa em que havia nenhum morto. Todos tinham algum morto. É dito que nenhum povo era tão marcante, tão dramático como o povo egípcio. Era dito que quando alguém da família do povo egípcio morria, as mulheres da casa saíam de suas casas com o cabelo desarrumado, com os seios para fora, gritando e correndo pelas ruas, chorando em voz alta. E os homens da casa, também de forma desarrumada, saíam e acompanhavam nessa correria, nessa gritaria. Agora imaginem que isso aconteceu não com uma casa. Se com uma casa isso faria alarde total pelas ruas do Egito, aconteceu com todos. E aconteceu de noite. No ponto mais alto da noite, todo o povo do Egito estava na rua, desarrumado, correndo, gritando, chorando em voz alta. Essa era a imagem da grande praga no Egito, a morte dos primogênitos. Deus não feriu apenas Faraó, mas todo o povo do Egito. E isso possibilitou a libertação do povo de Israel. Mas se a morte fosse de todos os homens, a libertação não seria possível. Mas diferente dos egípcios, dentre os israelitas, ninguém se perdeu. Ninguém foi atingido pela praga. Porque nos umbrais de suas portas estava a marca do sangue do Cordeiro Pascal. E todos aqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro Pascal nas umbrais das suas portas foram poupados, foram salvos. E essa foi a graça salvífica de Deus. Eles não foram salvos porque eles eram mais especiais que o povo do Egito. Eles não foram salvos porque eles mereceram. Eles foram salvos por causa do sangue do Cordeiro. O Cordeiro foi morto no lugar do primogênito daquela família. E é por isso, pela marca do sangue, que eles puderam viver. A salvação não é por merecimento, mas é pela graça. Isso era verdade naquela época também. Tão verdade na época do Êxodo quanto nos dias de hoje. E o que nós precisamos enxergar aqui é que o que aconteceu aqui, na verdade, é uma sombra do que haveria de acontecer mais para frente. Pelo sangue do Cordeiro Pascal, o povo israelita do Egito foram salvos. Da mesma forma, nós também somos salvos pelo sangue do verdadeiro Cordeiro Pascal, pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos salvos por causa do sangue de Cristo. Os israelitas foram salvos da escravidão do Egito por causa desse sangue do Cordeiro. Nós fomos salvos da escravidão do pecado e do mundo e do mal por causa do sangue de Cristo. A 10ª praga, então, não mostra apenas o poder de Deus castigando o Egito, o seu domínio, mas mostra também a graça salvífica de Deus. Aponta para a salvação que nós teríamos em Cristo Jesus.
fato de nós estarmos vivos hoje, o fato de nós termos a salvação hoje, foi por causa do sangue de Cristo. É isso que nós precisamos lembrar a todo momento. O quanto você tem reconhecido essa graça, o quanto você tem agradecido por sangue derramado na cruz, o quanto você tem vivido dependendo da graça de Deus e não de suas próprias forças. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar dessa graça de Deus. Nós vivemos pela graça de Deus e nada mais. É a graça de Deus que nos permite viver mais um dia. É a graça de Deus que nos traz diante do seu trono e nos salva e nos faz sermos partes do seu povo. Nós éramos pecadores, inimigos de Deus. Mas foi pelo sangue de Cristo que nós fomos salvos e fomos recebidos como amigos, como filhos, como seu povo. Por isso, nós precisamos nos lembrar dessa graça do Senhor. Nós precisamos levar uma vida de gratidão e de amor a Deus, porque nós merecíamos morrer. Assim como os israelitas também estavam fadados a morrer, mas foram salvos por causa do sangue do Cordeiro, nós também merecíamos morrer como todo o resto do mundo, ser condenados por causa do pecado. Mas nós somos salvos por causa do sangue de Cristo. Nós precisamos nos lembrar dessa verdade e nos agarrar a essa verdade, nos agarrar a essa graça, viver dependendo dessa graça. Que nós nos lembremos da graça do Senhor. Mas a 10ª praga não foi marcada apenas pela morte dos primogênitos no Egito. Em segundo lugar, a 10ª praga, ela também marca a humilhação do faraó. Vejamos o que dizem os versículos 31 e 32. Dizem assim: então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Já disse anteriormente que a 10ª praga foi um golpe fatal contra o faraó, que era tido como uma divindade do Egito. E vimos já que a morte dos primogênitos foi um golpe fatal. Mas nessa passagem fica ainda mais claro o quanto o Senhor golpeou o faraó. O quanto este faraó, que se tinha como Deus, acreditava ser Deus, ele foi humilhado. Deus não apenas matou o primogênito do faraó, mas o humilhou. Deus gosta de uma grande ironia. Os irmãos devem ter percebido, quando lê a palavra de Deus, às vezes deparamos com algumas ações de Deus, que Deus usa a palavra proferida por alguém para ir contra essa pessoa, justamente para humilhar essa pessoa. Nesse sentido, Deus gosta de uma grande ironia quando Ele humilha os orgulhosos, humilha os poderosos. E esses versículos estão cheios dessa ironia, vamos dizer assim. O homem mais poderoso do mundo daquela época, o faraó, aquele que tinha tudo em suas mãos, cria que tinha tudo em suas mãos, que tudo estava debaixo do seu controle, ele acordou no meio da noite, com tudo saindo do seu controle. Ele não tinha controle algum do que aconteceu. O seu primogênito tinha morrido. O faraó, que tinha dito a Moisés no Êxodo, capítulo 10, versículo 28, retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Ou seja, o faraó estava dizendo que nunca iria deixar o povo de Israel ir embora
e que não adiantava ele voltar para ele pedindo que libertem, porque no momento que ele viesse diante da presença dele, ele mataria o Moisés e Arão. O faraó, que tinha dito isso, é a pessoa que às pressas, no meio da noite, não esperou nem dar o próximo dia, no meio da noite, chamou pelo Moisés, implorou para que ele viesse. Inclinou diante dele, suplicando que eles saíssem do Egito o quanto antes, como foi profetizado lá em Êxodo, capítulo 11, versículo 8. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. Foi o que próprio Moisés profetizou no Espírito do Senhor contra o faraó. E faraó que tinha dito: nunca mais me vereis. Vocês não vão sair, e se voltar para mim eu vou matar você. Ele foi a pessoa que foi atrás. O faraó que antes tinham os israelitas como escravos, se recusando a reconhecer os israelitas como um povo, agora ele reconhece eles como nação, porque chama eles de povo de Israel. O faraó que antes tinha se recusado em crer, em honrar a Deus, honrar ao Senhor, dizendo: quem é o Senhor para que lhe ouça e a voz? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça, eu a voz, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Ele disse isso lá em Êxodo 5:2. Mas agora, no versículo 32, ele diz: ide, servi ao Senhor como tendes dito. O faraó que tinha se recusado, deixar o povo de Israel ir embora, ele é o próprio agora que ordena para sair da presença dele, sair da terra do Egito. Na passagem que nós lemos, 31 e 32, são listados 6 verbos no imperativo: levantai, saí, ide, servi, levai, ide-vos. São 6 verbos relacionados à saída do povo de Israel da terra do Egito. A ideia aqui, na sequência desses imperativos, e como a narrativa é explicada, é como se o faraó estivesse perdendo a paciência, se exaltando na hora de falar, cada vez mais, falando cada vez mais forte, para que o povo de Israel saísse o quanto antes do Egito. É como se o faraó estivesse falando assim: levantem-se e saiam do meio do meu povo. Vão e sirvam ao Senhor que vocês já disseram. Levem tudo que é de vocês. Vai embora logo. É como se ele estivesse cada vez mais ficando afobado e começando a perder paciência e implorar e ordenar para que eles saíssem o quanto antes da terra do Egito. E para coroar toda essa humilhação de Faraó, nos deparamos com as últimas palavras de Faraó. Ele diz assim: abençoai-me também a mim. No contexto antigo, você só pede para alguém te abençoar quando você reconhece que este alguém é mais forte, é mais sábio, é mais poderoso que você. Você não pede bênção de qualquer pessoa. Você só pede bênção de alguém que você reconhece que é melhor que você. Assim, quando Faraó pede que eles o abençoassem, ou seja, quando o povo de Israel fosse adorar ao Senhor e lá pedissem ao Senhor abençoar ele. Ou seja, Faraó aqui estava reconhecendo ao Senhor, ao Yahvé, como verdadeiro Deus, como alguém que é superior a ele
querendo ele ou não querendo, as suas palavras revelam que ele reconheceu que o Senhor, ele é o verdadeiro Deus. O faraó, que era tido como Deus encarnado, Deus aqui na terra, agora então é desmascarado. Ele é forçado a reconhecer que Senhor, Yahvé, ele é Deus. Assim, Deus libertou o povo de Israel, humilhando o faraó de forma completa. Com uma grande ironia, o verdadeiro Senhor de toda a terra não é o faraó, mas é Deus de Israel. Esse faraó que se achava dono do povo do Egito, o faraó que se achava o dono do povo de Israel, ele não é dono coisa alguma. Apenas o Senhor é o verdadeiro Deus, o verdadeiro dono de toda a terra, o verdadeiro dono de toda a vida. O faraó teve que reconhecer isso. E a grande lição que nós podemos aprender nessa segunda parte é que nada pode parar a vontade de Deus. Nem mesmo o homem mais poderoso da terra é páreo para o nosso Deus. O nosso Deus, apenas Ele, é o verdadeiro Senhor, o verdadeiro dono de todas as coisas. O Senhor é o verdadeiro dono de nossa vida. Não há nada deste mundo que possa se chamar do nosso dono. Nem eu mesmo sou dono de mim mesmo. Apenas o Senhor é o nosso dono. Isso era verdade para o povo de Israel, que foi um povo resgatado por Deus, um povo escolhido por Deus. Nós não somos parte do povo de Israel, mas nós herdamos isso porque Jesus Cristo morreu por nós, derramou o seu sangue na cruz e pelo seu sangue nos comprou. E agora que fomos comprados pelo sangue de Cristo, agora nós somos o seu povo, nós somos os seus servos, nós somos os seus filhos, nós pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos ao mundo, nós não pertencemos a nós mesmos, nós não pertencemos a qualquer coisa deste mundo, mas nós pertencemos apenas ao Senhor. E Deus, Ele não divide sua glória com ninguém. Se há alguém na terra que se estabelece como dono, Ele vai golpear essa pessoa. Deus vai julgar essa pessoa. Estamos vivendo uma sociedade, um mundo, onde as pessoas se acham donos deste mundo. Onde o governo brasileiro não está muito bem. E tem começado, sutilmente, as perseguições, ataques aos cristãos. Nós vemos grande corrupção no governo, mau uso dos nossos impostos, um desgoverno, mas mesmo assim, nós precisamos nos lembrar de que quem está no controle não são essas pessoas. Deus é quem está no controle. Eles podem se colocar como nosso dono, querendo mandar na gente, querendo diminuir o quanto nós podemos agir como cristãos aqui. Eles podem nos oprimir, mas eles não têm poder algum sobre o nosso Deus. Eles estão lá porque nosso Senhor colocou eles lá. Então, nós não temos o que temer. Diante das perseguições, diante das dificuldades, diante das corrupções, o que nós precisamos fazer é reconhecer que o Senhor, que o nosso Deus, Yahvé, Ele é nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono.
E é a Ele quem deve ser dada a nossa obediência. Lembremos sempre que Ele é o nosso dono e humildemente nos submetamos ao seu domínio, à sua soberania sobre nossa vida. Lembremos de que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Não seja orgulhoso como Faraó, que endureceu seu coração diante de Deus e no fim foi humilhado e forçado a reconhecer Deus como seu dono, como dono da terra. Ao invés disso, se coloque debaixo do Senhor em humildade, reconhecendo que Ele é o soberano Senhor de nossa vida. E Ele haverá de nos conceder graça. Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono da nossa vida, e Ele nos comprou pelo alto preço de sangue. Ele é o nosso pastor, e nós somos o rebanho do seu pastoreio. Por isso, se sujeite ao Senhor, leve uma vida de obediência. Reconheça o senhorio de Jesus Cristo em sua vida. E quando eu digo reconheça o senhorio de Cristo em sua vida, não é apenas mentalmente saber, não, sim, Cristo é o meu Senhor. Sim, eu confesso com a minha boca que Cristo é o meu Senhor. Mas sejam as suas atitudes as mesmas de Cristo. Porque Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Senhor. E por amarmos, nós queremos imitá-lo. Nós queremos agradá-lo. Então, se nós reconhecemos e entendemos que Ele é o nosso Senhor, nós devemos viver para Ele. Não é apenas reconhecer mentalmente, mas viver uma vida de obediência. Uma vida de deixar para trás o meu ego. Seguir a Cristo. Carregar a cruz. Nos lembremos disso. Isso sim é reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Que nós reconheçamos o senhorio de Cristo em nossa vida. Vimos até aqui, então, que o Senhor libertou o povo de Israel por meio da morte dos primogênitos do Egito e por meio da humilhação de Faraó. Agora, por fim, em terceiro lugar, nós podemos ver que a libertação do povo de Israel do Egito culminou com o despojar do povo egípcio. Vejamos o que dizem os versículos 33 a 36. 33 até o fim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. De maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Aqui nós temos o cumprimento da promessa do Senhor, da palavra do Senhor que foi dito por Moisés lá em Êxodo capítulo 11, versículos 1 a 3, quando foi anunciado as 10 pragas. Mas, na verdade, essa promessa sobe ainda mais. Não foi apenas lá que foi prometido. Na verdade, esse é o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Dizem assim, então lhe foi dito, ou seja, Deus disse a Abraão, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Aqui acontece o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão, 400 anos depois.
mais de 400 anos depois, pois eles ficariam 400 anos dentro da terra do Egito, e de Abraão até chegar a Moisés foram mais centenas de anos. A verdade é que, diante disso tudo, diante das 9 pragas anteriores e agora da 10ª praga, os egípcios aprenderam a temer a Deus, querendo eles ou não querendo. Então, devido aos grandes sofrimentos que eles passaram, pelo grande medo que eles tinham desse Deus que matou todos os primogênitos, que operou grandes prodígios na terra do Egito, eles abriram mão dos seus bens. Mas muitas das vezes, quando nós olhamos nessa passagem e ouvimos aqui Deus falando, Deus dizendo que eles encontrariam favor, né, do povo egípcio, nós temos uma ideia de que parece que o povo egípcio presenteou, vamos dizer assim, o povo de Israel como um presente de partida, como se Deus estivesse tocado no coração deles para que eles fossem bonzinhos, vamos dizer assim. Mas a Bíblia retrata uma ideia um pouco diferente. O versículo 36 da passagem, ele conclui dizendo assim: e despojaram os egípcios. Despojar é uma linguagem militar, de guerra, onde o povo vencedor pega por direito os bens do povo que ele venceu, como troféu, como despojo. Então, aqui na verdade, nessa passagem é mostrado que houve uma guerra entre o Senhor e o faraó, entre o Senhor e o Egito, e o Senhor foi vitorioso. E como vitorioso da guerra, por seu direito, ele estava despojando o povo Egito de suas riquezas. Então, esses despojos não vieram no sentido que eles foram tocados e de boa vontade deram. Na verdade, quando nós olhamos o versículo 33, eles têm um sentimento de saiam logo, a gente vai morrer. Então, eles estavam se apertando e apressando para tentar expulsar o quanto antes o povo de Israel. Então, na verdade, o que eles estavam passando aqui era assim: eu não aguento mais, por favor, saiam dessa terra. Eu vou dar tudo o que vocês quiserem. Eu vou dar, então sai logo, sai logo. Era nesse sentido, nessa ideia que os egípcios deram os seus bens. E assim o Senhor despojou a terra do Egito. Deus não apenas libertou o povo de Israel, como se fosse assim, Egito estava dominando sobre o povo de Israel e Deus meio que desviou o povo, tirou. Não, a ideia aqui é que Deus travou uma guerra com o Egito e aplicou o golpe fatal e ele venceu. E como direito ele conseguiu o seu povo, e não apenas o seu povo, mas todos os despojos da terra do Egito. O Senhor conseguiu o povo de Israel por seu direito. Agora eles não seriam escravos do Egito, porque eles não foram desviados, contrabandeados, vamos dizer assim. Não, Deus venceu a guerra e conquistou o povo. É por isso que temos os 10 mandamentos. E lá fala: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da terra de servidão. Porque o Senhor, por seu direito, pela vitória sobre o povo de Egito, conquistou e resgatou o povo. Ele não apenas desviou, mas resgatou completamente. A vitória de Deus sobre o Egito, então, não trouxe apenas a libertação do povo, mas também as mais ricas bênçãos das riquezas. E tudo isso não foi porque o povo israelita mereceu. Foi simplesmente graça do Senhor. Deus foi tão gracioso com o povo de Israel, que ele não apenas libertou o povo, mas abençoou com riquezas. E essas riquezas que nós veremos mais para frente, que foram a base pelo qual o povo pôde se estabelecer no deserto, montar o tabernáculo, montar os bens do tabernáculo,
para que a partir dessas riquezas, dessas roupas de ouro e de prata que eles receberam, pudessem começar como um povo. Então, Deus abençoou eles, não apenas libertando, mas dando formas pelo qual eles pudessem se estabelecer, não mais como escravos, mas como um povo. Então, a graça de Deus foi além. Deus não precisava libertar o povo, mas Ele libertou. E só libertar seria o suficiente, mas Ele foi além. Ele não se satisfez com apenas libertar, mas abençoou com os despojos da guerra. E tudo isso por quê? Porque Deus estava cumprindo o que Ele prometeu. Ele prometeu que livraria o povo de Israel da mão dos egípcios, lá em Êxodo 3:8. Ele prometeu que egípcios não os deixariam ir até ver todos os prodígios de Deus, lá em Êxodo 3:20. Ele prometeu que eles não saíram de mãos vazias, mas que eles dariam ouro, prata e roupa, lá em Êxodo 3:21 e 22. Ele prometeu que quando ele livrasse o seu povo, os israelitas reconheceriam que ele é seu Deus, em Êxodo 6 e 7. E que até os egípcios reconheceriam que ele era o Senhor, lá em Êxodo 7:5. Ele também prometeu que eles sairiam às pressas quando ele estabeleceu a Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 11. Né? E hoje, quando lemos aqui no versículo 34, fala assim: o povo tomou a massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Ou seja, eles foram tão rápido que não deu tempo do pão levedar, e eles já estavam tudo preparado para sair, com as coisas no ombro. Ou seja, foi rápido, como o Senhor disse que seria quando ele instituiu a Páscoa, e de fato aconteceu dessa forma. Enfim, Deus cumpriu as suas palavras. Deus cumpre as suas promessas. O nosso Deus é um Deus fiel. Nós nos precisamos lembrar disso. Mesmo quando nós falhamos em sermos fiéis com Deus, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós decepcionamos Deus, Ele não nos decepciona. Ele se mantém fiel à sua palavra. Ele cumpre o que Ele prometeu. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele há de cumprir. É o que Ele diz lá em Deuteronômio. Deus, Ele não volta atrás de suas palavras. E é por isso que nós podemos confiar em Deus. Nós podemos esperar pelas suas promessas. Esperar que se cumpram o que Ele prometeu. Porque Ele não volta atrás, Ele cumpre. Quando nós perseveramos, quando temos fé no Senhor, Ele fará com que nós experimentemos a sua graça, o cumprir de suas promessas em nossa vida. Portanto, tenha fé, persevere no Senhor. Creia nesse Deus que promete, que não muda. Deus que é fiel. E um último ponto que nós podemos aprender é que Deus abençoou o povo, não apenas libertou, mas abençoou eles com os despojos. Deus não apenas parou na nossa salvação da mesma forma, Ele nos abençoa com bens. Lembremos que o que aconteceu aqui no Egito é uma sombra do que aconteceria com a nossa vida. Assim como o Senhor, Ele travou uma guerra contra o Egito e venceu, e por direito salvou o povo de Israel e conseguiu para eles despojos, da mesma forma, Jesus Cristo travou guerra contra o pecado e venceu. E nos comprou por seu direito e nos concedeu despojos. Aquele que venceu o mundo deu junto com Ele todas as coisas.
E é por isso que nós podemos desfrutar de todas as coisas do mundo como bênção de Deus. E Ele nos abençoa com bênçãos, riquezas. Só que nós precisamos nos lembrar de um detalhe. Deus deu esses despojos para o povo de Israel, para que eles pudessem se estabelecer como um povo de Deus, para que eles vivessem uma vida que glorificasse a Deus. Deus, da mesma forma, nos abençoa com riquezas, para que nós vivamos para Ele. Só que o que aconteceu com o povo de Israel? Eles, no começo, fizeram bem, eles doaram os seus bens, que conseguiram como despojo de Deus, para construir o tabernáculo, para formar os utensílios do templo. Mas mais para frente, quando Moisés subiu no Monte Sinai, o que eles fizeram? Eles pediram para Arão fazer um ídolo, o bezerro de ouro. Eles usaram o ouro que eles tinham recebido como despojos, pela graça de Deus, para a idolatria. Muitas das vezes, o que nós temos, apesar do que nós temos é de Deus, é bênção de Deus, muitas vezes nós usamos essas bênçãos para a nossa idolatria. Se nós não tomarmos cuidado, nós usaremos os nossos bens para o meu egoísmo, para a minha idolatria, para o meu pecado, enquanto nós recebemos de graça de Deus, como fruto da graça de Deus. Porque, lógico, sim, nós trabalhamos para ganhar tudo o que nós temos, mas o trabalho que nós temos foi Deus quem deu. Os recursos que nós temos foi Deus que nos abençoou. Tudo o que nós temos, apesar de parecer que fui eu que fiz para merecer, na verdade foi fruto da graça de Deus. E ao entendermos isso, nós devemos usar essas riquezas para Deus. Mas muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós usaremos esses bens para fazer os nossos bezerros de ouro. Por isso, nós precisamos nos lembrar de que os nossos bens, as nossas riquezas, os despojos, vêm de Deus. Não são meus. Porque eu mereci, eu trabalhei, eu dei duro. Não. É porque o Senhor me abençoou. E nada mais justo do que usar o que o Senhor me abençoou para a glória dele. É por isso, então, que ao reconhecermos que nós temos pela bênção de Deus, nós devemos usar isso para a glória de Deus. Concluindo, meus irmãos, vimos hoje que o Senhor libertou o povo de Israel, matando todos os primogênitos, humilhando o faraó e despojando os egípcios. Quando nós falamos a primeira parte, onde ele mata os primogênitos, na verdade eu estou falando isso para lembrar mais fácil da história. Por trás dessa matança dos primogênitos, nós podemos ver lá o quê? A graça de Deus que salvou o seu povo, que libertou o seu povo. No meio da matança, ele preservou. Na segunda parte, onde nós lembramos que Deus humilhou o faraó, lá nós podemos ver o quê? O senhorio de Deus sobre nossa vida. Ele é o nosso Senhor. E nós somos o seu povo. Então nós devemos levar uma vida de obediência a Ele. Uma vida de compromisso e dedicação ao Senhor. E na última parte, onde nós vimos sobre os despojos dos egípcios, ali nós podemos ver o cumprimento da promessa de Deus. E tudo foi, e ao mesmo tempo, a vitória de Deus sobre os egípcios. E consequentemente, a vitória de Cristo sobre o mundo. E nós, por fazermos parte do seu povo, nós recebemos os despojos, as bênçãos de forma gratuita. E assim nós devemos usar isso para a glória de Deus. Tudo isso só é possível por causa do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pelo sangue de Cristo que nós somos resgatados. É pelo sangue de Cristo que nós tornamos povo de Deus. E é por sangue de Cristo que nós vencemos o mundo. É por causa de Cristo, por Ele e para Ele, é que nós podemos desfrutar da graça de Deus.
nós podemos viver para a glória de Deus. Portanto, quero encorajar os irmãos essa noite para que olhem para Cristo. Confiem em Jesus Cristo. Lembre-se que nós somos salvos por causa do seu sangue. De que nós agora somos seu povo, o seu rebanho, os seus filhos, por causa do sangue de Cristo. E de que agora nós vencemos o mundo e nós podemos desfrutar dos despojos, porque Jesus Cristo venceu o mundo em nosso lugar. Que nós nos lembremos de Cristo, prossigamos para o Cristo, imitemos Jesus Cristo e assim vivamos para a glória de Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra hoje fala sobre a 10ª praga do Egito, a morte dos primogênitos. Mas por trás dessa história, que aparentemente apenas mostra a tragédia, a morte, está lá a graça do Senhor. Está lá o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sangue de Cristo que nos chama para o Senhor, que nos salva do pecado, que nos faz pertencentes do seu povo e que nos faz vencer o mundo junto com Cristo. Senhor, que nós nos lembremos de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nós sigamos a Ele, que nós sirvamos a Ele como nosso Senhor, e que ao vivermos esta Tua palavra, nós possamos vencer este mundo e viver para a Tua glória. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.